pessoal? Tudo tranquilo? Então vamos à nossa segunda parte da aulinha de cinética. Então hoje é a parte mais matemática, né? Na última aula foi os conceitos gerais, os fatores que afetam a velocidade e a rapidez de uma transformação. E agora basicamente a gente vai trabalhar especialmente com a concentração dos reagentes, com a estequiometria do negócio, da lei da velocidade, que é muito importante, é o ponto alto da cinética, né? A parte de cálculo que é mais cobrada e não é tão complicado assim, não é tão complicado, nem é complicado, né? É bem tranquilo. Então vamos cercar todas as possibilidades que pode acontecer a respeito de cinética numa prova que possa te surpreender. Eu trouxe aqui um probleminha para a gente discutir velocidade média. Então, discutir velocidade de uma forma geral, né? Como é que mede a velocidade de uma reação? É simples, né? Na outra aula eu disse que uma transformação é aquela reação que você vê. Por exemplo, você botou um sonrisal lá, sonrisal não, sal de fruta, não fazendo propaganda. Jogou um sal de fruta na água, você pega um cronômetro, você liga, olha quando começou, olha quando terminou, desaciona o cronômetro, você vê quanto tempo demorou. Aí depois você vai fazer esse experimento com o sal de fruta agora triturado. E você vai perceber uma diferença no tempo, o tempo vai ser menor. Então por isso que a gente trata a rapidez. É assim que calcula a velocidade, então não tem muito mistério na prática como se calcula uma velocidade. Você analisa o tempo que aquela reação demorou para acontecer. Por isso, no começo da outra aula, eu disse que é importante na cinética a gente ter em mente que é importante ter uma reação visual. Se for uma reação onde que os dois reagentes são incolores e gerem um produto incolor, cara, você não vai saber quando começou, você não vai saber quando terminou, não fica difícil medir. Claro que tem maneiras, né? Existem eletrodos ali que podem identificar o produto que está sendo formado, sempre tem um jeito. Mas no laboratório, de uma forma mais prática, você precisa ter alguma coisa que identifique. Então, reações visuais são excelentes. Esse problema aqui traz a reação da água oxigenada. Você compra agora um frasco de água oxigenada na farmácia, você vai perceber, você vai botar ele num copo, vai ficar olhando ali, você não vai ver o oxigênio saindo, porque ele sai de uma forma muito lenta. Agora, se eu adiciono algum tipo de catalisador ali, aí você vai ver, né? Você vai ver as bolhas de oxigênio saindo com uma intensidade bem interessante. Então aqui ele trata o seguinte, esse problema. A água oxigenada, ele conta a história, é empregada frequentemente como agente microbicida, blá blá blá, legal. A liberação do oxigênio, que ocorre durante a sua decomposição, é acelerada por uma enzima presente no sangue. Até aí, nenhuma novidade. Na limpeza de um ferimento, esse microbicida liberou, ao se decompor, 1,6 gramas de oxigênio por segundo. Acabou aí. Aqui, a questão, ela já entregou para a gente a velocidade. Ela está dizendo que foi 1,6 gramas de gás oxigênio por cada 1 segundo, por segundo. Então, ele acabou de entregar para a gente uma unidade de velocidade. Então, mas como é que calcula a velocidade? Nesse caso aqui, ele já deu. Só que ele deu em função do oxigênio. E deu em função por segundo. Agora vamos olhar o que ele quer da gente. Essa questão foi da UERJ, tá? Uma questão já antiga, mas ela é muito boa para a gente discutir isso. Nessas condições, a velocidade de decomposição da água oxigenada em mol por minuto é igual a... Então se liga. Ele não quer a velocidade em função do oxigênio, ele quer em função da água oxigenada. E ele não quer mais em massa, ali ele deu 1,6 gramas, ele quer em mol. E ele quer por minuto e não por segundo. Então é importante que fique claro aqui o seguinte, a velocidade nessa questão já está entregue. Só que ele não quer essa que está entregue, obviamente, né? Ele vai te dar uma reação, ele vai te dar uma situação, perdão, e vai te pedir uma outra diferente, como todo bom problema de cálculo na química. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser transformar esse 1,6 gramas em mol. Vamos converter para mol. Ele deu a massa molar ali do oxigênio. Então, ó, passar aqui. Já criei uma situaçãozinha aqui para facilitar, ó. 1,6 gramas de oxigênio é 0,05 mol. Como é que eu calculo isso, Rafael? Esqueci. Esqueceu? Então você sabe que o número de mols é a massa sobre a massa molar, para quem gosta de usar fórmula. Aí você bota a massa 1,6 e divide pela massa molar do oxigênio, que o cidadão até entregou pra gente, 32 gramas. Quando você divide 1,6 por 32, vai dar 0,05 mol. Ih, Rafael, eu não gosto de fórmula. Não gosto de fórmula. É só você observar a unidade da massa molar. Não é 32 gramas por mol, ou seja, 32 gramas em 1 mol.
Quando eu tiver 1,6 gramas, eu vou ter N mols. Acabou. Faz essa regrinha de 3, você vai achar esse valor aqui lindo. Beleza. Então, eu posso dizer que do oxigênio a velocidade é 0,05 mol por segundo. Por quê? Porque 0,05 mol é a mesma coisa que 1,6 gramas de oxigênio. Então são equivalentes, só que em grandezas diferentes. Bom, então olha lá, a velocidade do oxigênio é essa daí que está aparecendo na tela. 0,05 mol por segundo, beleza? Só que ele não quer por segundo, ele quer por minuto. Então o que eu faço? 0,5 mol é em 1 segundo. Quando for 60 segundos, que é equivalente a 1 minuto, né? Todo mundo sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Eu faço a regrinha de 3 aqui e eu vou encontrar 3 mol por minuto de oxigênio. O que eu acabei de fazer? Tem nada a ver com cinética isso. Isso aqui foi só uma relação entre grandezas, nem estequiometria foi. Então, só estou convertendo. Eu converti massa de oxigênio para mol e depois de segundo eu passei para minuto. Então, tem 3 mols por minuto, está lá a velocidade do oxigênio. O que eu faço agora? Bom, agora eu tenho que saber a relação do oxigênio e da água oxigenada, que é o que ele está querendo. Para isso, eu preciso da reação. Ele não deu, gente. Ele não deu a reação de decomposição. Mas essa reação aqui, inclusive, eu comentei no último vídeo. Então, no último vídeo, eu falei dessa reação aqui, que ela é muito comum em questões de cinética. Por quê? É aquela reação que dá para ver. Ela é a clássica, que o pessoal joga no machucado lá, vê aquelas bolhas e tudo mais. Enfim, então ela está aqui, ó, 2 para 2 para 1. Então, ela é uma reaçãozinha bem tradicional. 2 para 2 para 1. Tá bonito, tá lindo. Essa aqui é a relação estequiométrica dela. Aí, o que eu vou pensar? Bom, para cada 2 mols de água oxigenada, eu produzo 1 mol de oxigênio. De onde eu tirei esses valores aqui? Tirei da reação, ó. Tá aqui balanceada. E, Rafael, balanceei 1,5. Vai dar a mesma coisa, não tem problema, tá? Então, a ideia é o seguinte, quando eu tiver 3 mol de oxigênio, porque a velocidade está 3 mols por minuto, quanto vai ser a velocidade, quantos mols vão ter de água oxigenada? Olha, é uma proporção, né? Ou regra de 3, se você preferir, que também é uma proporção. De 1 para 3, eu estou vendo que multiplicou para 3 aqui. Então, daqui vai multiplicar por 3 também. Então, eu estou vendo que vai dar 6 mols. Então, para cada 1 mol de oxigênio consumido, eu precisei de 2 mols de água oxigenada. Então, está lá, 6 mols. Então, a velocidade em função da água oxigenada, que foi que a questão da UERJ pediu para a gente, ela é de 6 mols por minuto. Quer dizer que a cada 1 minuto desaparece 6 mols de água oxigenada, ao passo que está aparecendo por cada 1 minuto 3 mols de oxigênio. É uma relação estequiométrica. Isso aqui que vocês estão vendo é um problema de estequiometria disfarçado de cinética. Beleza? Considerações. Alguns autores usam, por exemplo, como a água oxigenada está sendo consumida, eles colocam um sinalzinho de negativo aqui antes. Ah, mas existe mol negativo? Não. É porque a tendência é desaparecer, já que ele é um reagente. No caso aqui do oxigênio, como ele é um produto, é positivo mesmo. Então, se um dia aparecer, hoje em dia o pessoal não tem nem usado muito isso, um sinalzinho de negativo indica que aquilo ali está sendo consumido. E o outro ali positivo. Essa questão aqui já é uma questão que já tem mais de 10 anos, se eu não me engano. E o cara nem trouxe isso daí, né? Colocou simplesmente a velocidade, porque a gente está preocupado com a quantidade de mols. Está resolvido. Então, quem é bom de estequiometria, já está no esquema bacana, olhou para essa questão aqui e não viu, pô, já estou acostumado com isso aí, isso é totalmente familiar. A única coisa é que apareceu o minuto, apareceu o segundo ali para a gente trabalhar, não tem problema nenhum, beleza? Então, esse é o estilo. Bacana? Olha esse outro slide aqui. Você, pô, Rafael, tá maluco? Repetiu aqui a mesma coisa. Não, olha o que eu fiz. Eu botei aqui a velocidade separada do oxigênio, a velocidade da água oxigenada, ou o sinalzinho de negativo aqui, e a velocidade da água, também porque a água também é formada. A velocidade da água oxigenada e da água são iguais em módulo, porque está na mesma proporção, e do oxigênio metade. Pode ser que alguém algum dia peça a velocidade média. O que seria a velocidade média de uma reação? Se eu avaliar do jeito que eu coloquei aqui agora, eu tenho 3 valores de velocidade, porque cada um está em função de um reagente.
Ah, mas eu preciso da velocidade, uma velocidade para todo mundo. Aí o que você faz? Você só dividir pelo coeficiente estequiométrico aqui. Então, o coeficiente estequiométrico do oxigênio é 1. Então, você divide isso aqui por 1. Da água oxigenada é 2. Então, você divide por 2. E esse aqui é 2, também você divide por 2. Aqui você encontra 3. Aqui você encontra 3. E aqui você encontra 3. Então, a velocidade média dessa reação é de 3 mol por minuto. Acabou. É só isso. É só para você ter um valor para todo mundo. Mas, sinceramente, é difícil hoje encontrar questão que fale de velocidade média na reação. Muito raro. Normalmente é um problema de estequiometria igual esse daqui. Muito raro, tá? Mas como todos os livros apresentam, eu resolvi falar também aqui da velocidade média. Tudo bem? Existe um padrão de velocidade, né? Tem que ser mol por minuto. Pode ser mol por litro por minuto, que é um dos mais comuns que tem. Mol por litro por segundo, mol por litro por hora. Ah, não, mas aí tem que ser em segundo. Olha, parece de um tudo. É só você seguir o que o problema está te dando. Esse mesmo problema te deu em segundo, no final pedir minuto. Isso vai acontecer algumas vezes. Então não tem uma velocidade que vai aparecer mais. Mol por litro por segundo e mol por litro por minuto são os que mais aparecem, mas não posso falar também que não é esse absurdo todo. Tudo bem? Então essa é uma primeira etapa de problemas que vocês têm que estar acostumados, que na realidade é uma estequiometria disfarçada. Agora vamos ao ponto alto. O ponto alto aqui dessa aula é a lei da velocidade, não tem nem dúvida que é isso daqui. O que é a lei da velocidade? A gente tratou na última aula, no último vídeo, de 7 fatores que afetam a velocidade. Temperatura, pressão, concentração de reagentes, superfície de contato, catalisador, luz e eletricidade. Aqui a gente vai ficar focado em concentração dos reagentes. Lá atrás, quer dizer, na última aula eu falei que quanto maior a concentração, mais rápida a reação, porque é maior probabilidade de haver colisões. Até aí, show, tranquilo, é isso mesmo. Bom, vamos apresentar para vocês uma reação e vamos pedir a lei da velocidade. Primeira consideração, estou supondo uma reação elementar. O que é uma reação elementar? Quer dizer que ela acontece em uma única etapa. Então, isso que eu vou falar agora só vale para a reação elementar. Então, você vai fazer o seguinte. Coloquei como exemplo aqui, ó, essa reação do oxigênio com o anidrido sulfuroso. E você vai fazer o seguinte. Você só vai se preocupar com os reagentes. Quer esse produto? Por quê? O produto da reação já aconteceu. Quero saber o que vai afetar para a reação ser mais rápida ou mais lenta. Então, são os reagentes. Aí você vai fazer o seguinte. Ó, a velocidade ela é proporcional aos reagentes. Só que vai ter um valor para poder igualar. Esse valor é uma constante. Vira e mexe, pedem que vocês calculem essa constante aí. Reagente, a gente tem o SO2 e a gente tem o O2. Como que você vai colocar aqui? É sempre produto. Normalmente, vocês vão ver esse colchete aqui, daqui para frente, em equilíbrio, ele vai aparecer muito. Esse colchete significa que a reação, que esse reagente está em mol por litro, ou mol vezes litro a menos 1, que é a mesma coisa. Então, você sempre colchete, sempre produto. Sinal de mais aqui não é bem-vindo, tá? O SO2 tem um coeficiente estequiométrico 2, então você vai botar elevado aqui. E o O2 não tem nada, é 1, então o coeficiente 1 a gente não põe. Pronto, montei a lei da velocidade, supondo que essa reação aí seja elementar. Acabou. É só isso, mais nada. Aí você, ué, o que eu faço com isso? Bom, você pode analisar como que um reagente é mais importante que o outro. Por exemplo, eu estou lá com SO2 e O2 no meio. Se eu aumentar, se eu dobrar as duas concentrações, por exemplo, o SO2 vai afetar muito mais a velocidade que o O2, uma vez que ele está elevado a 2. Mas eu podia ver na reação. Calma que ainda vem. Eu posso calcular a constante, né? Eu posso medir a velocidade num laboratório, usando um cronômetro, vendo quando a reação começa e termina. Jogo os valores ali dentro e descubro essa constante. Qual é a unidade dessa constante? Depende dos reagentes que estão ali. É só você isolar que você vai descobrir. Beleza? Então, inicialmente é fazer isso aqui. Você vai fazer um estudo
Daqui a gente vai pegar uma coisa chamada ordem dos reagentes e ordem da reação. Então, por exemplo, esse SO2, a gente diz que ele é de segunda ordem, ou ordem 2. O O2, a gente fala que ele é de primeira ordem, ou ordem 1, porque está elevado a 1. A gente diz que essa reação toda, ela é de terceira ordem, que é a soma desses dois caras aqui. Soma mesmo, tá? Então, a ordem indica quanto um cara é mais importante que um outro. Um reagente de segunda ordem ele é mais importante que um de primeira ordem, beleza? Então, é muito comum perguntarem vocês a ordem de cada um dos reagentes e a ordem global, que seria a soma. Essa aqui, por exemplo, ela é de terceira ordem. Simples assim, né? Estão até desconfiando. Alguns podem falar em molecularidade. Molecularidade é uma coisa que se aplica a reações elementares ou às etapas de uma reação. Então, por exemplo, essa daí seria, você tem aí duas moléculas se chocando, né? Você vai ver o número, pode ser unimolecular, bimolecular, tá? Então, com relação ao número de moléculas que estão se chocando. Mas vamos focar aqui na ordem, que é o mais importante e o corriqueiro. Então, determinei a ordem. Uma coisa que vai ser meio esquisito eu falar isso para vocês agora, mas essa equação da velocidade, lei da velocidade, a última coisa que a gente faz é calcular a velocidade, né? Normalmente a gente já pega a velocidade pronta e aplica nela. A gente quer saber com essa reação quais os efeitos que cada reagente tem na reação, né? Que esquisito, né? A equação da velocidade não serve para calcular a velocidade, porque ela já vem pronta. Serve para você ver como que cada reagente atua e vai fazer com que essa reação aumente ou diminua a velocidade. Então, beleza, pegou a reação com esse coeficiente e morreu. Só que, como eu falei no início, isso só vale para reação elementar. Reação que acontece em uma etapa. E agora eu vou falar uma coisa muito triste. Raramente, dificilmente, eles te dão uma reação elementar para fazer isso. Então, eles vão te dar as etapas e você vai ter que se virar. E é isso que eu vou começar a mostrar agora, que é o ponto principal. Então, vamos primeiro tirar aqui minha cara que está atrapalhando. Vamos lá, eu dei um exemplo aqui do HBr sendo oxidado, transformando em bromo e água. Essa reação acontece em 3 etapas. Aí só que dessa vez as etapas estão discriminadas, né? O HBr se transforma em HBrO2, depois na segunda etapa esse HBrO2 é consumido, vira HBrO, depois esse HBrO reage com mais HBr, aí sim ele forma lá o bromo e a água. Vocês estão percebendo que ao lado aí de uma das etapas está escrito lenta. Beleza? Eles vão ter que te avisar, não tem como a gente adivinhar. E é essa etapa lenta que diz tudo. Se eu fizesse uma equação da velocidade para essa reação assim, aqui ia ficar assim, ó. V igual a K, todas elas têm isso aqui. Ficaria HBr, a quarta e O2. Se eu analisasse as ordens, seria uma reação de quinta ordem, né? Já vou logo falando, nunca é maior que terceira ordem, né? Estourando. Você está achando quinta, sexta ordem, é porque aquilo ali ou é uma coisa teórica, que alguém criou só para isso, mas na prática não rola, tá? Até coloquei aqui do lado, que é no máximo até terceira ordem. Será que é isso? Com certeza não é, né? Quando tem esse caso aqui que eu mostrei para vocês com as etapas, é o jeito mais tranquilo de todos. O que você vai fazer? Apesar de ser um monstro, né? Eu estou vendo aqui que essas 3 etapas vão da etapa global, que é justamente essa aqui de cima. Eu vou ignorar tudo e vou me ocupar só da lenta. Acabou. Aí eu vou pegar essa lenta e vou fazer o seguinte. Velocidade é igual a K. O que tem aqui? HBr e o O2. E o coeficiente? Aqui só tem um. Acabou. Essa aqui é a equação da velocidade para esta reação. Aí você vai falar, mas e essa aqui? Essa aqui morreu. Por quê? Porque ela não é uma reação elementar, ela acontece em muitas etapas. A gente vai ficar de olho, tá? Só na etapa lenta, esquece o resto, etapa lenta que é determinante. Então tá pronto, então eu posso falar que essa reação, o HBr é de primeira ordem, é um reagente de primeira ordem, o O2 é um reagente de primeira ordem e é uma reação global de segunda ordem, certo? Molecularidade nós não vemos para uma global, né? A gente só pode ver para etapa ou para uma elementar. Então aqui por isso seria bimolecular, porque tem 2 espécies aqui, uma entrando em contato com a outra. Beleza? Mas como eu disse, a preocupação mesmo é a ordem, tá? Ordem 1,
e ordem global, segunda ordem. Então esse caso aqui apareceu numa questão, sorria, porque é só você olhar ali o reagente, acabou, tchau e benção. Não tem muito estresse não, tá bom? Vamos para a próxima situação. Aqui, nessa tela, vai apresentar o jeito mais comum que vão pedir para vocês a equação da velocidade, vão pedir a ordem. Então, se liga nessa maneira aqui, que é a papa fina está aqui. Então, o que vai acontecer do jeito é esse que está aqui na tela. Tá uma questão muito simples. Daqui a pouco eu vou fazer uma questão na próxima tela, um pouquinho mais enjoada. Então, resumidamente, eles vão te pedir ou a equação da velocidade montadinha, igual da anterior aqui, a gente entregou essa daqui. Ou eles vão te pedir a ordem isolada de A e de B, do reagente, ou vão te pedir a ordem geral, ou vão te pedir o valor do K. Todas essas coisas que eu falei, todos eles você vai ter que fazer o mesmo procedimento. Quando terminar, você vai ver, o cara vai pedir. Então, eu vou resolver essa questão aqui como eu quisesse apenas a equação da velocidade. Dali a gente tira tudo. Então, vamos avaliar. Essa reação está aqui. Ele não avisou se ela é elementar. Se ela for elementar, ou seja, de uma única etapa, eu já podia falar isso aqui. Ó. A é de ordem 2, porque eu estou vendo 2 aqui. E B é de ordem 3. Já sou esquisito, né? Quando eu estou vendo alguém de ordem, uma reação de ordem 5, é um negócio muito agressivo. Um reagente de ordem 3 é quando ele está sozinho. É muito raro, tá? Muito raro. Normalmente é ordem 1 e ordem 2, ou ordem 0, que é quando não tem nenhum tipo de variação. Mas aqui ele deu uma tabela de experimentos e ele quer que a gente deduza. Será que é isso daqui? O cara que é mais ingênuo, ele já vai pegar, fez isso aqui, a ordem global é 5 e vai embora. Nunca é. Ainda mais quando tem esses valores altos aqui. Quer chutar um valor? Chuta 1 ou 2. Tá? 1 ou 2 é o que mais acontece. Vamos entender esse experimento, que essa questão, como eu disse, ela aparece toda hora. Então, foram feitos 3 experimentos. Como você tem que avaliar isso? É o seguinte, eu cheguei lá no laboratório, peguei essa quantidade de A e essa quantidade de B, coloquei os dois juntos, peguei um cronômetro e medi o tempo e determinei a velocidade. Fiz isso. Anotei numa planilha. Lavei tudo, joguei tudo fora que eu acabei de fazer esse experimento. Vou fazer um novo experimento, o segundo. Peguei essa quantidade de A. O microfone estava longe. Peguei essa quantidade de A. Peguei essa quantidade de B. E medi lá o tempo, calculei a velocidade e anotei. Depois joguei tudo fora, lavei os tubinhos lá de novo. Peguei agora essa quantidade de A. Misturei com essa quantidade de B, eles reagiram com o cronômetro, medi o tempo e anotei a velocidade. Ponto. Fiz 3 experimentos. Quando eu fiz esses 3 experimentos, eu fiz com um intuito. Eu quero ver qual é o comportamento de A isolado e o comportamento de B isolado. Como assim? Ele pode trazer para vocês numa questão 10 experimentos. Você não é obrigado a usar tudo. Então, como é que a gente faz a análise? Vamos analisar primeiro o A. Para eu analisar o A, eu tenho que pegar 2 experimentos onde o B tem exatamente a mesma quantidade. Então aqui, ó, só dá para usar então o experimento 1 e 2. Para avaliar A, eu vou usar o experimento 1 e o experimento 2, porque B está fixo. Ou seja, essa velocidade que mudou aqui foi exclusivamente em função de A, uma vez que eu realizei o experimento 1 e 2 com a mesma quantidade de B. Aí eu vou fazer a seguinte análise. O que aconteceu com a concentração de A? Bom, eu estou vendo aqui que A dobrou, multiplicou por 2. Eu vou sempre na direção do maior para o menor, né? Às vezes bota ali. Então eu multipliquei por 2. Bota esse 2 aqui quietinho. E o que aconteceu com a velocidade? Bom, a velocidade também multiplicou por 2. Bom, a concentração multipliquei por 2, velocidade por 2. Quer dizer o quê? Tudo que eu fizer com A vai acontecer com a velocidade. Se eu dobrar A, a velocidade dobra. Se eu triplicasse, a velocidade triplicaria. Se eu dividisse por 2, a velocidade cairia pela metade. Ou seja, ele está exatamente em função de A.
ou seja, ele é ordem 1. Mas como é que eu vejo isso matematicamente? Você pode pensar assim, ó. Bota um sinalzinho de igual aqui e pensa. Qual é o número que elevado a 2, 2 elevado a qual número, perdão, vai dar 2? Seria 1. Então, A, ele é de ordem 1. É assim que funciona. Beleza? Ou, simplesmente, você pode ter esse raciocínio sem calcular nada. Ah, exatamente o que eu fiz com uma espécie aconteceu exatamente com a velocidade? É ordem 1. Sempre é assim. Ah, eu dobrei, a velocidade dobrou, ordem 1. Eu tripliquei, a velocidade triplicou, ordem 1. Eu dividi por 5, a velocidade dividiu por 5, ordem 1. Beleza? Senão, matematicamente, você pode pensar assim. Então, já determinamos A. Então, já estou vendo que a equação da velocidade, vou botar bem grande aqui, ó. A é de ordem 1. Já está furado isso aqui, né? Já viu, sempre está furado, gente. Então, essa reação ela não é elementar. Ela acontece em etapas. Vamos ver agora a B. Qual o número que vai entrar aqui? Vamos ver. Para avaliar B, eu tenho que escolher 2 experimentos. E eu tenho que escolher 2 experimentos onde é que dessa vez A esteja quietinho, esteja fixo. E só B variando. Então, eu vou escolher o experimento 2 e 3. Experimento 2 e 3, A está fixo e B está variando. O que aconteceu com a concentração de B? Daqui para cá eu estou vendo que está dobrando. E a velocidade daqui para cá está multiplicando por 4, está quadruplicando. Ó, dobrei e o cara quadruplicou. Qual é o raciocínio? Você pode usar isso aqui. Ó. Bota um sinalzinho de igual e se pergunta. 2 elevado a quanto que dá 4? 2 elevado a 2. Por isso que B é ordem 2. Nada a ver com isso. O cara é ordem 3. Então, cheguei à conclusão. A gente sempre usa, eu sempre gostei de usar isso, né? Bota o que você multiplicou e o que aconteceu com a velocidade também, pega esses 2 fatores e se pergunta, esse cara é elevado a quanto? Gente, é sempre elevado a 0, a 1, a 2, no máximo 3. Nunca vai ter um número assim, vai estar elevado a 1,27. Não, não vai rolar. É sempre 0, 1, 2 e 3. Ah, eu quero chutar uma ordem de um reagente. Chuta 0, 1, 2 e 3. A ordem 20. Não existe isso, esquece. Tá bom? Então aqui, acabei de chegar na minha lei da velocidade, equação da velocidade aqui, né? Tá lá. Olha as conclusões que eu chego. A é de ordem 1. B é de ordem 2. Globalmente, ela é terceira ordem, porque se eu somar 1 com 2, a equação é de terceira ordem. Posso ainda calcular o valor desse K? Posso. De vez em quando eles pedem isso. Como é que você faz para calcular o K? Você escolhe qualquer experimento desse, qualquer linha, de preferência essa aqui é a primeira, né, que é cheia de número 1, uma delícia aqui, ó. Aí você substitui aqui o A1, B1 e V igual a 2. Aí vai dar 2. K igual a 2. E se você pegasse qualquer linha, vai dar sempre o mesmo resultado. É só pegar uma linha dessa, substituir aqui dentro que você acha o valor do K. De vez em quando eles perguntam isso também. Aí tem uma... Qual é a unidade de concentração? Aqui é mol por litro ao quadrado. A velocidade ele deu aqui, ó, mol por litro por minuto. E o K é só você ir cortando que você chega às unidades dele. O mais comum é esse aqui mesmo. A pergunta dessa questão, ordem global da reação. Terceira ordem. Morreu. Acabou. Questão fácil. É, mas ela tem tudo que a gente normalmente vai precisar numa questão mais difícil, vai ser isso daí. Às vezes tem questão que o cara simplesmente diz, ó, quando eu dobrei a concentração de A com B fixo, a velocidade dobrou. Ao invés de você precisar pegar os dados do gráfico, você só analisar o que ele já falou, e dá para fazer isso também. Como eu já vi, o cara trouxe um gráfico. Aí você, ué, e aí como é que faz com o gráfico? Mesma coisa na tabela. O gráfico ainda é mais fácil, né? Vamos lá, ser sincero. Você vê um gráfico, vê uma reta, uma linha ali, é a ordem 1. O cara variando assim é a ordem 1. Variou. Ali você percebeu que é um pedacinho de uma parábola ali, equação do segundo grau, ordem 2. Viu? Não é difícil não. Vamos pegar agora uma situação mais da vida real, um probleminha. Aquele lá também foi um problema de vestibular, mas esse aqui tá mais moderninho, com os dados mais bonitinhos, o que viria a acontecer. E ele pediu, nesse caso, a lei da velocidade e ele quer o valor da constante, como eu havia citado. Então eu peguei esse problema aqui, escolhi um problema assim que eu
passei só o olho e peguei. Vou resolver pela primeira vez aqui com vocês agora. Olhando, né, supondo que ele fosse elementar, ia dar ordem 1 para os dois. Dá para perceber, né? Então vamos ver. Nunca é, né? Aí já ficaria aqui entre a letra C e D, mas vai que primeira vez, né? Vamos ver. Difícil bater, porque eles sabem que o aluno na ingenuidade ele já vai querer falar que V igual a K NO2 vezes O3. E eles vão evitar isso daí. Vamos avaliar essa tabelinha aqui. Então a gente tem que vai ficar V igual a K, isso é fato. Se for uma equação de ordem zero, que ou seja, aqueles reagentes ali não interferem na velocidade, você pode aumentar, isso pode acontecer também. Nenhum reagente, a equação da velocidade seja isso aqui, ó. Então a ordem global é zero. Quer dizer que você pode mexer muito nas constantes, eles têm que estar presentes. Mas você pode dobrar, triplicar, porque a velocidade não vai mudar em função disso, tá bom? Vamos analisar então o NO2. Para avaliar o NO2, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, tem experimento 1, 2 e o 3. O NO2, ele tem que estar com outro cara, o O3, fixo e ele variando. Então, eu vou escolher o experimento aqui que eu estou vendo, 2 e 3, né? Ele varia e o O3 está fixo. Então, ó, experimentos 2 e 3. Então, ó, tá fixo. Daqui para cá, ó, 10 a menos 5 está na mesma ordem aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar de baixo para cima. Porque se eu pegar aqui vai ser dividindo, vai dar no mesmo. Então, aqui eu também vou ter que pegar de baixo para cima. Daqui para cá, eu estou percebendo que eu estou multiplicando por 2. E daqui para cá, eu estou percebendo que eu também estou multiplicando por 2, né? 6,6 vezes 2 dá 13,2 também. Então, ó, a concentração do NO2, conforme eu dobro, a velocidade dobra também. Se eu igualar e pensar qual é o número, se eu levar 2 elevado a que número que vai dar 2? É 1. Então, NO2, ordem 1. Bonitão. Então, já sei que NO2 é de primeira ordem. Então, a equação já aumentou. Beleza? Então, ordem 1. É o esquema que eu falei. Você percebeu que você está mexendo na velocidade, na concentração, e a velocidade está variando do mesmo jeito? Logo, então é a ordem 1. Eu estou mexendo na concentração e não está acontecendo absolutamente nada com a velocidade. Ordem 0. Vamos pegar agora aqui a avaliação do ozônio. O ozônio, eu tenho que escolher um experimento onde é que o outro esteja fixo. Aqui eu vou escolher o experimento 1 e 2. E vamos ver o que acontece. Experimento 1 e 2. Daqui para baixo, eu estou vendo que está multiplicando por 2. Daqui para cá, está multiplicando por 2 também. É a ordem 1, né? Então, a concentração, eu multiplico por 2. A velocidade, eu multiplico por 2. Elevado a 1. Então, o ozônio também é ordem 1. Ó, bateu, hein? Aparentemente, pode ser que seja uma reação elementar? Pode ser. Então, aqui, ó. Então, tá lá. Os dois são ordem 1. Ordem global é de segunda ordem essa reação, porque aqui é 1, 1 mais 1, 2. Ordem global, segunda ordem, ou ordem 2, tanto faz. De cara, eu estou vendo que ou vai ser a letra C ou a letra D. Só me resta agora calcular a constante. Olha o que ele fez aqui na letra E. A gente botou um sinal de mais, né? Isso nunca vai acontecer. Esquece isso na tua vida, tá bom? Não tem sinal de mais. Daqui a pouco vai ter equilíbrio. Equilíbrio é o mesmo esquema, nada de sinal de mais aqui. Como que calcula esse K? Bom, a equação está aqui. Eu vou escolher um desses 3 experimentos e vou jogar os dados ali dentro. Tudo valor insuportável, né, gente? Eu vou escolher o primeiro, tá? Então, ó, velocidade do primeiro, 6,6 vezes 10 a menos 2. O K eu quero saber. A concentração do NO2 é 15 vezes 10 a menos 5. E a concentração do O3, 3 vezes 10 a menos 5. Então, vamos brincar com isso aqui agora. Esse K, vamos isolar esse K, vai ficar 6,6 vezes 10 a menos 2 sobre
Veio todo mundo aqui para baixo. 15 vezes 10 a menos 5, vezes 3 vezes 10 a menos 5. Tranquilo? K vai ser igual aproximadamente, esse 6,6 dividido por 15 dividido por 3 dá 0,15, dá 0,4, uns quebradinhos, né? Vamos que tratar dessas potências. Aqui embaixo vai dar 10 a menos 10, vai para cima 10 a 10, com 10 a menos 2, 10 a 8. Vamos deixar bonitão aqui. Vai ficar 1,5 vezes 10 a 7, para ficar elegante aqui. E a unidade de... Gente, deixa eu mudar aqui. Canetinha. Com relação à unidade, o que acontece? Eu já vi que teve um errinho aqui, eles esqueceram de botar que a velocidade aqui, a unidade é mol por litro a menos 1, segundo a menos 1, tá? Essa é a unidade da velocidade. Até procurei na internet mais vezes essa questão, todos os lugares estavam errados, mas não existe isso não, tá? É mol por litro por segundo. Como que a gente vai calcular a velocidade, a unidade da constante? Nesse caso aqui nem precisava, né? A gente já matou a questão, letra C, tchau, acabou. Mas tem lugares que pedem a unidade. Vou fazer então uma vez com vocês para descobrir a unidade, para ver como é que funciona. Então a velocidade é mol por litro por segundo. K eu quero saber. É a concentração? Mol por litro. Como tem concentração duas vezes, ao quadrado. Aí agora, pessoal, é cortar. Vou cortar esse 2 aqui com esse mol. Vou cortar esse 2 aqui com esse litro. Passando para lá, esse K vai ficar, esse litro vem para cima, esse mol vem para baixo, esse segundo, né, ele vai continuar embaixo e acabou. Tá lá. A unidade do K, então, é litro por mol por segundo, ou litro vezes mol a menos 1 vezes segundo a menos 1. Então, ó, peguei aqui a unidade da velocidade, é só você jogar. Ah, todas as constantes vão ter essa mesma unidade. Não, não vão ter, porque vai depender da ordem. Se for ordem 2, até vai rolar isso daqui. Se for uma outra ordem, vai mudar. Então, aqui, ó, mol por litro por segundo, e a gente muda. Beleza? Então, tá encerrado. Agora é a gente correr atrás de exercício. Cinética. Foi. Tchau.